As seleções. O que você acha a respeito sobre as seleções do mundo? Qual seleção do mundo você mais admira? Qual seleção do mundo você mais acompanha? Bom, seleções do mundo, que são campeãs da Copa do Mundo, a gente sempre tem uma visualização enorme, quanto que várias dessas seleções acabam se destacando inteiramente no mundo todo. A gente já vê vários dos campeões como Brasil, Argentina, França, Alemanha, entre outros, com seus destaques absolutos, com seus jogadores principais e toda a sua história destacada em si. Mas nem é só de flores que vivem todas as seleções, não é mesmo, meus amigos? Hoje a gente vai descobrir aqui, falar a respeito sobre um pouco de cada seleção, de goleadas que essas seleções tomaram. Goleadas bastante humilhantes, e que doem na cabeça do coração de cada um desses torcedores em relação a eles serem campeões do mundo. Afinal, todas as seleções possuem fraqueza e todas elas já tiveram momentos ruins na vida. Então eu espero que você possa gostar muito do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito, pois eu sou Antônio Dias e você é muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Gatoso Curioso. E antes da gente começar o vídeo, só dar dois anúncios aqui para vocês, meus amigos. Primeiramente, vocês já estão até vendo que eu estou de visual novo. Nos próximos vídeos, pelo menos até o fim desse mês de abril, a gente vai ter os vídeos agora sim comigo tendo esse novo visual, para dar uma repaginada, não ficar com aquela cara toda manchada que eu tava, cheia de pelo. E segundo, que as seleções em geral são vários tipos de seleções que a gente tem no mundo que são campeãs, A gente não está aqui para criticar nenhuma seleção, para não colocar defeito em nenhuma seleção. E todas essas goleadas que a gente está colocando aqui no vídeo são algumas das goleadas que no geral foram mais marcantes para nós, Então algumas das goleadas que vocês vão ver aqui, ou tiveram muito impacto ou não tiveram tanto impacto assim, Por exemplo, vocês não vão ver aqui o 7-1, porque o 7-1 é falado de tudo quanto é tipo e tudo quanto é lugar. Então a gente colocou aqui goleadas que mais chamaram a atenção na nossa visão em relação aos jogadores, em relação também à imprensa no geral, em relação à forma como as seleções jogaram. Então muitas das goleadas que vocês vão ver aqui, que as seleções tomaram, foi então que tiveram mais impacto aqui para nós. E lembrando que todas essas goleadas são desse século, do século 21, pegando então de 2001 até 2025, Então, depois desse anúncio longo, bora pro vídeo. Vamos começar então pela Europa, Começaremos pela Europa, onde já tivemos algumas seleções campeãs do mundo, sendo uma delas a Inglaterra lá em 1966, ganhando da Alemanha na final. A goleada que a gente vai citar aqui da Inglaterra foi pela Liga das Nações da Europa, na temporada 22-23, se eu tiver errado a produção aqui me corrija, Onde, nessa temporada em si, que a Inglaterra já estava passando por alguns problemas, alguns bocados e tudo mais, foi enfrentar a seleção da Hungria em casa. E a Inglaterra, com muita dificuldade de criação, inclusive teve até jogador expulso, acabou tomando 4-0 da Hungria. E um resultado que foi praticamente crucial, porque a Inglaterra foi rebaixada, rebaixada para a Liga das Nações B, a Liga B. E é um impacto gigantesco porque a seleção inglesa, mesmo com tantos problemas que estava tendo em relação ao comando técnico, em relação à pressão da torcida e da imprensa por bons resultados, era um time cheio de estrelas, Na tela aí vocês estão vendo várias dessas estrelas da seleção inglesa naquele período. E aí então fica aqui a maior decepção da seleção inglesa nesse século, que a gente acha que é esse 4-0 tomado em casa da Hungria. Falaremos agora da seleção da Itália, seleção italiana que vem tentando se reconstruir depois de momentos ruins que tiveram nas últimas Copas do Mundo, sendo inclusive uma dessas derrotas uma das mais impressionantes possíveis, que foi a finalíssima de 2022. Em junho de 2022 se enfrentavam Argentina,
e Itália, né, a campeã da Eurocopa na época e a campeã da Copa América, no estádio de Wembley, na Inglaterra, onde a seleção da Argentina, né, que, claro, tinha o seu craque Messi, tomou um baile gigantesco, né, da Argentina. A Itália tomou um baile absurdo da Argentina com controle total, perdeu de 3-0 a finalíssima, que então seria um período bem ruim para a Itália, que já não se classificava para a Copa do Mundo de 2022 e vivia esse momento ruim, perdendo um título assim de maneira tão frustrante. Vamos agora falar da seleção da França. E esse daqui, cara, foi muito difícil de achar uma goleada que fosse tão surpreendente, né? Porque nesse século a seleção francesa vem de uma geração intensamente boa, né? Com vários jogadores muito bons, né? Como por exemplo o Mbappé ou até mesmo o Zinedine Zidane, mas que nesse século tomou-se poucas derrotas frustrantes. Foi muito difícil de achar uma derrota aqui, uma goleada que fosse tão impactante nesse século para a seleção francesa, e o que a gente escolheu foi o 4-1 que eles tomaram na fase de grupos na Eurocopa de 2008. A França, que então foi finalista da Copa do Mundo de 2006, já tinha diversos problemas em relação ao comando técnico depois da Copa do Mundo, e na fase de grupos da Eurocopa de 2008, a França, com vários dos seus craques, né, que tinham então na época, né, já sem o Zidane, acabou decepcionando muito, né, num grupo que era muito complicado. E um desses jogos, né, que foi contra a Holanda, né, a Holanda que tinha Van Persie, tinha Robben, tinha Sneijder, tomaram de 4-1 na fase de grupos, o que foi impactante para a eliminação da França ainda, né, na primeira fase. Vamos agora falar da seleção da Alemanha, que também vem tentando se reestruturar após o fracasso das últimas Copas do Mundo, das Eurocopas. Aqui a goleada que a gente vai falar, né, é o 6-0 que eles tomaram da seleção da Espanha na Liga das Nações 2021. Que a Alemanha, que já tinha sido eliminada na fase de grupos em 2018, estava cheio de problema, né, tinha acabado de trocar o técnico depois da Copa, foi enfrentar a seleção da Espanha com vários craques, né, e tomaram de 6-0, com destaque até mesmo para o hat-trick, né, para os 3 gols do Ferran Torres, que destruiu a seleção alemã na defesa inteira dos caras. E por falar em seleção da Espanha, vamos agora para a última seleção, né, campeã do mundo lá na Europa, que é justamente a Espanha, a seleção espanhola, que também esse foi muito difícil de achar uma goleada assim que fosse impactante, porque a seleção espanhola vem de diversas gerações muito boas, né, jogando em vários clubes espanhóis muito bem, inclusive até mesmo agora essa geração atual com o Lamine Yamal, por exemplo, que ganhou a Eurocopa. Mas a gente vai falar então de uma goleada que acho que muitos brasileiros se lembram, né? Que é aquele 3-0 que o Brasil deu na Espanha na final da Copa das Confederações de 2013. Período antes da Copa do Mundo, né, a seleção espanhola, que mesmo sendo campeã da Eurocopa de 2012, ainda tinha vários problemas e muitos jogadores já em fim de fase, né, fim de geração. E com isso, né, todo esse impacto resultou num 3-0 do Brasil, que jogou com toda a sua força, capacidade extrema e que, cara, acabou com a seleção espanhola de uma maneira tão impactante, até mesmo logo em seguida para a Copa do Mundo de 2014. E agora vamos partir para a América do Sul, onde a gente tem 3 campeões do mundo, começando pelo Uruguai, que uma goleada que foi surpreendente, né, que muitos torcedores brasileiros devem lembrar, que foi o 4-1 que tomaram em casa nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. O Paulinho acabou com a defesa do Uruguai, meteu um hat-trick, né, 3 gols. Né, o Neymar, que também brilhou nesse jogo. Acaba que essa foi uma goleada impactante, né, mas que não resultou em tantas inclusões em relação à seleção uruguaia, que se classificou para a Copa do Mundo. Mas foi uma goleada impressionante,
porque eles estavam vindo de bons resultados e não tomavam uma goleada em casa já há muito tempo, né? Então logo de cara fica aqui esse registro, né, que o Brasil deu de 4-1 em cima do Uruguai pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Falaremos agora da seleção argentina. A seleção argentina que vem em boa fase, né, com os seus jogadores, principalmente com destaque, né, sendo o Lionel Messi, mas foi justamente com o Messi que tomaram uma goleada impactante. Eu poderia falar aqui do 6-1 que eles tomaram da Bolívia nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. Mas eu acho que se tem uma goleada que frustra muito os argentinos é justamente na Copa do Mundo de 2010, nas quartas de final contra a Alemanha, que tomaram de 4-0. Com a Argentina sem conseguir bom entrosamento, né, com seus jogadores que inclusive não conseguiram fazer nada, né, em relação à Argentina, né, com o Messi inclusive apagado naquela Copa do Mundo de 2010. Então, uma goleada aqui que deixa a ser marcada, que afinal de contas, mesmo com o Messi, a seleção argentina tomou de 4-0. E vamos agora falar a respeito, né, sobre o Brasil, nossa seleção brasileira, que como eu falei, né, no início do vídeo, eu poderia botar aqui o 7-1 tranquilamente, mas vamos falar aqui a respeito de uma goleada que aconteceu tem 2 semanas mais ou menos, que foi o 4-1 que tomaram da Argentina. O Brasil que já vinha com muitos problemas em relação ao comando do Dorival Júnior, quando foi enfrentar a seleção argentina lá no Estádio Monumental de Nunes, agora pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, tomou 4-1, com um baile tão gigantesco que essa foi a nossa maior goleada desde o 7-1. Com a seleção não conseguindo fazer pressão, não conseguindo jogar, né, tomando um vareio de bola da seleção argentina, que acabou humilhando demais, destroçando totalmente o Brasil, que essa foi a nossa pior derrota nas eliminatórias da Copa do Mundo. Então fica aqui, né, a decepção, né, uma das grandes decepções, né, para finalizar o vídeo, 4-1 que o Brasil tomou da seleção argentina, com detalhe, sem Lionel Messi em campo. Bom pessoal, esse daqui é o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal caso não queira perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Um beijo de arranho a todos vocês e até mais.